Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. A agressão de um policial militar contra um jovem, imagens revoltantes que vem repercutindo. Esse caso aconteceu na Serra e a Tainara Nascimento conversou com a vítima. Olá, Tainara, boa tarde. Ei, George, boa tarde. Voltamos a falar desse assunto. Hoje temos um relato emocionante da vítima. Ela conta que após esse caso, ela está com tanto medo, ela não consegue andar tranquilamente na rua, sente medo até na hora de dormir. O relato é bem emocionante, nós vamos conferir daqui a pouco. Mas é claro que a gente também traz o relato, a versão do policial que está sendo assessorado pela Associação de Cabos e Soldados. Hoje pela manhã, a defesa das duas partes, juntamente com a Polícia Militar, se reuniu lá na corregedoria, estão decidindo, estão em conversa. Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouco. Combinado, Tainara. Até mais, minha amiga. Bandidos invadem marmoraria em Fundão. Toda a ação criminosa foi registrada pelo Circuito de Segurança. Os criminosos renderam os funcionários e também o dono do local. Eles ainda fugiram, gente, em um carro de aplicativo. Olha aí as imagens. Daqui a pouquinho a gente vai dar os detalhes dessa ocorrência. E olha, um dos homens suspeitos de atirar em uma ambulância e matar um paciente foi preso. Assunto agora para a repórter Suzy Faria. Olá, Suzy. Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Isso mesmo, olha, um dia depois dele ter atirado contra uma ambulância que seguia de São Gabriel para Colatina, o homem foi preso. E, George, que surpresa! Sabe onde ele foi preso? No fórum, quando se apresentou no dia seguinte para assinar um termo que ele precisa todo mês. A polícia, é claro, já estava lá esperando e o homem agora já está de volta na cadeia. George. Combinado, Suzy, daqui a pouquinho a gente volta com os detalhes dessa história. Seguindo aqui, gente, um venezuelano foi agredido depois de assaltar uma mulher em Vitória. Ele agiu com outro comparsa. Foi bem cedo que esse crime aconteceu, mas a dupla foi surpreendida por um policial que estava lá no local e acabou detida. Pois é, e a Vanusa está com outro caso grave de agressão, tá, gente? Dessa vez, um trabalhador que foi espancado por 4 pessoas. Foi isso mesmo, Vanusa, isso aconteceu em Itapuã? O que aconteceu? Boa tarde. Ei, George, muito boa tarde para vocês no estúdio, boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Esse rapaz aí, esse jovem, acabou aí agredido por esses 4 homens, segundo o boletim de ocorrências, pelo simples fato de estar trabalhando ali na região, limpando a vitrine de lojas. Ele estaria com essa atividade ali, atrapalhando o movimento de drogas. Por conta disso, 4 homens, entre eles 2 menores de idade, se aproximaram e aí começaram as agressões. Os vídeos mostram claramente que um deles carrega inclusive um facão em uma das mãos. Mas logo na sequência que eles fugiram aí, acabaram aí pegos pela polícia militar e então levados para a delegacia de Vila Velha. George. Obrigada, Vanusa. Daqui a pouco, então, você está de volta com a gente. E a Festa da Penha continua. Hoje é o 3º dia do Oitavário. Muita expectativa para o dia de hoje por lá. Júlia Cássia está com esse assunto junto com a gente. Júlia, minha amiga, é com você. Perdemos o sinal da Júlia, mas daqui a pouquinho, então, a Júlia dá os detalhes de como é que vai ser esse 3º dia de Oitavário. Hoje à noite tem Dunga na Canção Nova também, expectativa grande, porque a programação vai até mais tarde pelo Convento da Penha. Programação linda, daqui a pouquinho os detalhes e a gente já volta, tá, gente? É um instante só, aguarda aí. TN1 de volta. O assaltante foi preso, gente, horas depois de invadir uma marmoraria em Praia Grande, Fundão. A gente está vendo as imagens aí desse crime, né? Essa dupla rendeu funcionários e também o dono do local. Olha, vamos chamar já a Vanusa Santana. O Vanusa, um motorista de aplicativo, também foi detido. Ele estava envolvido nessa situação? Pois é, George, a princípio não, viu? Porque ele acabou sendo liberado logo depois de ser conduzido à Delegacia Regional da Serra. Essas 2 prisões aconteceram em Jacaraípe, horas depois de acontecer um assalto em uma marmoraria em Praia Grande, Fundão. Nas imagens que a gente vê aí agora, os 2 homens chegam de motocicleta e ali eles fingem ser cliente, pedem para que faça um
um orçamento e então o dono da marmoraria e a funcionária acabam rendidos. Eles até chegam a ser bastante nervosos pelas imagens aí, né? A moça que trabalha no local, ela até se desespera um pouco, mas eles saem assim, a ação foi bem rápida, cerca de 30 a 40 segundos, eles saem do local levando pertences pessoais, joias, cordões e também uma certa quantidade em dinheiro. Mas pouco tempo depois, logo em Jacaraípe, esse carro passou por uma viatura da Polícia Militar, né, com a placa de ser um carro por aplicativo, e aí a polícia foi fazer a abordagem e se deparou com um dos suspeitos, que realmente depois acabou aí reconhecido pelas vítimas, e também no vídeo aí que não tinha nem como negar, ele no início disse que o celular não era dele, era de uma irmã, porque a foto era de uma mulher, mas graças a Deus aí a polícia conseguiu interceptar o veículo e, segundo o motorista de aplicativo, ele estaria fazendo aí uma corrida, mas não estava com o aplicativo ligado, seria uma corrida particular, viu? Mas os dois acabaram levados, ele conseguiu esclarecer para o delegado, já esse outro rapaz que participou de fato desse assalto na marmoraria horas antes, acabou aí sendo autuado por roubo. George, Bruna. Tá certo, Vanusa, ousadia aí dos criminosos, né? Pedir aplicativo para fugir. Obrigada pelas informações, minha amiga, até mais. Agora a gente volta a falar da agressão de um policial militar contra um jovem na Serra, né? A gente já vai ao vivo conversar com a repórter Tainara Nascimento, que hoje, né, gravou uma entrevista com a vítima dessa agressão que chocou, né, a todos nós. Tainara, o que esse rapaz diz? É com você, minha amiga. Ei, Bruna, esse rapaz é um auxiliar de limpeza, né, de serviços gerais. Ele conversou com a gente um relato muito emocionante, falando que está com muito medo e também contou o que de fato aconteceu antes dessas agressões começarem, né, lá na Serra. Relembrando um pouquinho o que aconteceu em Jardim Tropical, na Serra. Pessoas, a gente vê aí na imagem, estão na calçada, quando de repente o policial chega, pede para que as pessoas vão embora, mas o homem permanece ali no mesmo local. Ele afirma que não falou nada e as agressões começam. Nós ouvimos ele, vamos ouvir o relato agora na reportagem que fizemos. O vídeo foi gravado por um dos militares após uma abordagem na Serra. Câmeras de vídeo monitoramento registraram toda a ação. Aqui, um policial aparece jogando um spray de pimenta contra um homem e, em seguida, começa a desferir socos. Chegou a viatura, né? Alegando que era para todo mundo sair, né? Contou até 5, né? Botou uma para cima. E, em seguida, eles atravessaram a rua de novo para a distribuidora, né? E chegaram lá e falaram, vocês têm 5 minutos para fechar isso aí, sendo que o rapaz do dono do baile, ele estava em cima estava no horário dele ainda, né, de manter a distribuidora aberta, dava tempo de atender todo mundo, né? Ele não esperou, agiu com ignorância, falou que se o rapaz não fechasse, o baile ia conduzir, os dois rapazes estavam trabalhando por desacato à autoridade. O caso aconteceu aqui na Avenida Central, uma das principais vias do bairro Jardim Tropical aqui na Serra. Cerca de 20 pessoas estavam aqui na rua por volta das 2 horas de sábado, algumas conversando, outras bebendo, quando uma viatura com 3 policiais chegou ao local e os militares começaram a pedir para que as pessoas fossem embora. Repare nas imagens que um grupo de pessoas está na calçada quando o militar se aproxima. Em seguida, o grupo se afasta, mas o homem permanece e se torna alvo do militar. As agressões começam, mas depois o militar se desloca até o meio da rua, momento em que ele abre os braços em direção a outras testemunhas. Eu estava quieto no meu canto, não falei nada com ninguém, não me dirigi momento nenhum para dirigir nenhuma palavra para ele, entendeu? Não desacatei a autoridade, porque se eu tivesse desacatado, dava para ver que eu ia me dirigir, levantar a mão para ele ou se mexer, entendeu? Virar para ele também, conversar com ele, mas não falei em momento nenhum. Ela chegou me agredindo do nada, entendeu? Eu, como tenho tatuagem no braço, né? Tava ali sem blusa, parado, né? Acho que pensou que eu era ou um bandido ou sei lá, algo dessa forma, né? Me confundiu com alguma coisa e fez o que fez, sem sentido, né? Desnecessário, uma ação muito desnecessária. Abalado, o auxiliar de limpeza prefere não se identificar e afirma que agora se sente inseguro na rua e até dentro de casa. Eu tô com medo até de dormir, não tem?
tenho medo de dormir, tô com medo de dormir. Até para ir pro trabalho, eu tô saindo na rua, tô olhando para todos os cantos, todos os carros que eu vejo, eu tô olhando para dentro para ver se tem alguém me olhando, se tem alguém me seguindo, entendeu? Por meio de nota, a Associação de Cabos e Soldados afirmou que o militar envolvido na ocorrência é associado e ressaltou que as imagens veiculadas mostram apenas uma parte do ocorrido. Além disso, segundo a defesa do militar, o jovem ainda proferiu frases como "vocês são frouxos" e também teria dito "eu acho é pouco quando morre só um policial por dia". Mas toda a versão dita pela associação foi desmentida pela vítima. Eu não tenho nada contra a polícia, entendeu? Eu acho que é o policial que tem um despreparo muito grande, entendeu? A chegar a fazer isso. Pois é, nós vimos aí o relato da vítima, ele que é sozinho, ele conta que a família dele é da Bahia, a mãe dele, inclusive, também teria passado mal, viu, George e Bruna? E ele vai continuar acompanhando esse caso, juntamente com a corregedoria e com a defesa dele. Ontem nós trouxemos aí a nota que o policial ele foi afastado das ruas, ele continua trabalhando, porém em serviços administrativos. Após hoje, essa reunião que está acontecendo na corregedoria, podemos ter atualizações, mas a defesa alegou que vai pedir o afastamento do militar. Vamos continuar acompanhando esse caso, mas ressaltamos aí as duas versões. Lembrando também que a polícia pediu para ressaltar que essa operação foi um preventivo contra bailes clandestinos. Não significa que no momento da ocorrência havia um baile clandestino ali. E também é uma operação rotineira que sempre acontece na região. Um caso aí que deixam cenas fortes, né, Bruno e George, e que com certeza vamos continuar acompanhando aqui nos nossos jornais. Revoltante essa imagem, né? Tem que ser investigado com muito rigor, né, para que não fique assim, né, não fique impune. Tainara, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha só, gente, a UF cedeu à polícia as imagens da mulher que fez uma estudante de direito refém dentro da universidade. Olha, a vítima foi rendida e ameaçada, teve uma faca apontada para o pescoço. Ela relatou os momentos de desespero para a nossa equipe. Eu tinha certeza que eu ia morrer ali, naquele banheiro. Eu pensei, tava tentando pegar o máximo de detalhe assim para tentar sair da situação mesmo, mas eu achei que eu ia morrer. O relato é da estudante de direito de 20 anos que ficou com uma faca no pescoço dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela saiu da aula para ir ao banheiro, onde uma garota chamou a atenção. E eu percebi que tinha uma menina muito estranha na porta da primeira cabine do banheiro. Ela estava de máscara, capuz e ninguém usa máscara mais, né, e tal. Aí fiquei estranhando, mandei uma mensagem para os amigos e falei, olha, tem uma menina muito estranha aqui dentro do banheiro, dei as informações sobre ela, falei, mas acho que tá tudo bem. A estudante foi rendida assim que o banheiro ficou vazio. Na hora que ela viu que estava só eu e ela me puxou pela roupa para dentro da cabine, trancou a porta e já tirou uma faca e botou no meu pescoço. Ela falou assim, não grita, não pede socorro, porque meu namorado tá chegando armado aqui na UF e se você fizer alguma coisa ele vai te dar um tiro na cabeça. A universitária conseguiu escapar da criminosa com a ajuda de uma amiga. Aí minha amiga falou, sou eu, porque ela reconheceu a minha voz. Aí nisso que ela falou que sou eu já falei assim, chama a polícia. Não falei nem tenta entrar, nem me socorre, nem nada. Eu falei, só chama a polícia. Aí ela começou a bater na porta, a menina não abria. Aí eu falei assim, se ela me der uma facada agora, pelo menos a polícia já tá vindo, né? Aí, como a menina não abriu a porta com ela socando, ela abriu a porta, minha amiga abriu a porta do banheiro e começou a gritar no corredor. Chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia. Como começou aquela barulhada dela gritando, a menina desencostou da porta do banheiro. Quando ela desencostou, eu tirei a mão que estava segurando a mão dela e destranquei a porta do banheiro que estava trancada e já empurrei a porta por cima dela e saí correndo. Aí eu só machuquei o dedo, né? Não levei facada, graças a Deus. As estudantes correram para a sala de aula para se protegerem. Além do terror que a estudante viveu, o crime contra ela provocou inúmeras fake news e informações desencontradas, gerando uma onda de pânico entre alunos e servidores da universidade. A notícia que circula, né, ele ameaçando contra a vida dela também poderia atentar contra a vida de qualquer outro estudante. A informação, como eu relatei, circulou rapidamente e aí as aulas foram suspensas, os professores tiveram ciência. O primeiro intuito foi ficar dentro das salas, né? Depois, quando soubemos as informações de que o prédio estaria em segurança, que a polícia militar já estava chegando, a gente foi liberado, né, e informado também para
tomar as medidas de segurança, né? Enfim, ir para casa. A Polícia Militar ajudou a fazer buscas pela mulher com a faca e a garantir a saída dos estudantes das salas de aula. Teve muito pânico, né? A gente ficou bastante assustado com o que estava acontecendo. No meio disso tudo, a gente conseguiu evacuar o prédio. Mas, assim, é muita informação que está circulando e a gente está tentando filtrar ainda para a gente conseguir entender melhor o que aconteceu. Mas foi uma situação preocupante, mas que obviamente poderia atentar contra outras pessoas. A UFES informou que as imagens das câmeras já foram entregues à polícia. Para quem saiu de casa para estudar, fica a sensação de medo. Pois é, o nosso amigo ali que foi entrevistado falou muito aí das informações que estavam circulando, né? Daqui a pouquinho, no quadro Mundo Digital, a gente vai falar como identificar uma fake news e não passar para frente. É isso aí, extremamente importante, né? Infelizmente, a gente tem que tratar desse assunto. Agora, olha só, sobre o que aconteceu na UFES, é o seguinte, a UFES informou que também formalizou uma denúncia à Polícia Civil e está contribuindo para a resolução do caso. A administração central manifestou solidariedade aos estudantes, professores diretamente afetados e também aos familiares. E a Polícia Civil disse que a vítima esteve na delegacia onde registrou um boletim de ocorrência pelo crime de ameaça. No momento, só acolheu a versão da vítima, mas como ela estava abalada, vai ouvi-la novamente. E ainda sobre essas situações, né, gente, o Estado falou sobre o planejamento de ações do Comitê de Segurança Escolar. O governador divulgou em redes sociais que no próximo dia 27 vai apresentar um plano de segurança escolar diante do pânico que se instalou ontem na porta das escolas, né? Várias fake news de atentados foram espalhadas e mudaram completamente aí a rotina dos alunos em todo o Espírito Santo. E a gente ouviu os secretários da Educação e também da Segurança Pública que detalharam as ações que estão sendo feitas. Além disso, um canal específico para denúncias de ataques em escolas foi criado. Eu posso dizer que nós estamos criando um canal exclusivo no 81 para receber esse tipo de denúncia e disseminar rapidamente. Nós temos nesse grupo temático da inteligência, as nossas inteligências reunidas justamente para identificar como que nós vamos, a partir daí, identificar as pessoas que estão fazendo as ameaças e divulgando essas boatarias. Então nós estamos trabalhando inclusive isso, com protocolos, com inteligência, com saúde, com educação, integrados para constituir esse trabalho, esse plano, entregando no dia 27, com a participação do governador Renato Casagrande, para aumentar a segurança nas escolas. É um fenômeno que gera muita comoção, que exige de nós muita atenção, muito cuidado, um olhar da inteligência da segurança pública ainda mais refinado, mas nós não estamos na iminência de um ataque orquestrado em muitas, nem na maioria, muito menos em todas as escolas. É importante a gente ter a clareza disso. A gente vem reforçando nos últimos meses a ação da patrulha escolar. O Coronel Ramalho já citou que no 181 nós estamos agora com um atendimento específico para o registro das ocorrências em escola. Então, é importante a gente ter a clareza dessas medidas e, claro, como pais, estarmos atentos ao que nossos filhos estão fazendo. Olha só, agora a gente fala do ataque a uma ambulância no norte do estado. A gente vem acompanhando desde ontem esse caso, né, gente? O suspeito de atirar no veículo foi preso. Pois é, olha, um caso muito grave. Vamos chamar a repórter Suzy Faria. Suzy, esse suspeito foi preso, mas tem mais criminoso envolvido nesse caso, né? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Olha só, tem sim, porque pelos relatos que foram feitos à polícia, 2 homens em 2 motos tentaram parar a ambulância. Como não conseguiram, atiraram contra o veículo onde estavam 2 enfermeiros, um médico e a vítima, que estava sendo transportada de São Gabriel da Palha até Colatina. Esse atentado aconteceu próximo de São Domingos do Norte, no distrito ali de Córrego do Sabiá. O homem que era o alvo desse ataque conseguiu fugir de dentro da ambulância, mas acabou morrendo cerca de 30 metros do veículo, porque a vida dele já precisava de cuidados, né? E sem a medicação que estava mantendo nesse transporte até Colatina, ele acabou morrendo. As informações que nós temos é que o nome dessa vítima da ambulância é Dean Carlos Costa Gonçalves, de 29 anos de idade. Com relação ao preso, aí que vem a curiosidade, Jorge. Esse homem já vinha cumprindo pena pelos crimes que cometeu, que a gente ainda não conseguiu avaliar quais eram.
Porém, a informação que nós temos é que, diante da liberdade dele, ele precisava todos os meses assinar um termo, um livro, lá no fórum. Pois bem, ontem ele teria que fazer isso também. E foi, não se importou e foi até ao fórum assinar o livro de presença, né, de comunicação, e acabou sendo preso pela polícia que já o esperava lá. Imagina só, ele comete um crime na noite de domingo para segunda, né? E quando foi ontem, terça-feira, foi registrar lá a presença no fórum e acabou sendo detido, e agora ele voltou para a cadeia. Mas, de acordo com informações da polícia, essa investigação continua e tem muito mais a esclarecer. Talvez a gente volte até com mais novidades com relação a este caso, desse atentado que aconteceu na noite de domingo para segunda, na região ali de São Domingos do Norte. George? Você imagina o desespero da equipe médica, né? Daqui a pouquinho vai ter que colocar escolta nas ambulâncias. Imagina que absurdo. Suzy, obrigada aí, minha amiga, pelas informações, viu? Olha, a gente teve reviravolta no caso da mulher encontrada morta na região do Caparaó, no estado. O crime agora é tratado como feminicídio. Vanusa Spala de Almeida, de 41 anos, foi encontrada no banheiro de casa durante a madrugada de domingo, no município de Bitirama. A arma, uma carabina, estava ao lado da vítima. O marido dela, que é ex-prefeito da cidade, pediu ajuda de familiares, dizendo que Vanusa teria entrado no banheiro sozinha e, na sequência, um disparo foi ouvido. O homem desapareceu e só ontem à tarde se apresentou na delegacia, na cidade, na companhia de um advogado. O ex-prefeito se manteve em silêncio e foi liberado porque não estava em flagrante delito e não existe mandado de prisão contra ele. Vamos chamar agora a repórter Vanusa Santana, que vai falar de um caso, gente, revoltante, de um trabalhador que foi espancado por 4 pessoas em Vila Velha e tem menor envolvido nessa agressão, né, Vanusa? Exatamente, são 2 adolescentes aí de 15 e 16 anos, eles estavam acompanhados de 2 rapazes aí, 2 jovens maiores de idade. Eles se aproximaram desse jovem que faz a limpeza de vitrines ali na Rua Fortaleza, em Itapuã, Vila Velha, e aí começaram uma discussão. Pelas imagens dá para ver, inclusive, que um desses adolescentes carrega um facão na mão. E aí eles começam uma discussão, logo em seguida já partem para cima desse rapaz, que é agredido covardemente aí com chutes, socos, e logo na sequência eles fogem do local. A polícia foi avisada e conseguiu fazer buscas ali na região de Itapuã e conseguiu localizar esses 4 jovens que acabaram aí agredindo esse limpador de vitrines aí em Itapuã, na Rua Fortaleza. Enfim, aí eles acabaram sendo levados para a delegacia regional. Em depoimento, a vítima contou que teria sido, o motivo teria sido o seguinte, porque ele faz a limpeza ali dessas lojas em Itapuã. Como ele vai praticamente todos os dias, ele estaria incomodando o movimento de drogas ali naquela região de Itapuã. Esses homens teriam ido para poder reclamar isso com ele, ele acabou retrucando e, na sequência, aí sendo agredido por esses rapazes, infelizmente 2 menores de idade, que carregavam, inclusive um deles, um facão nas mãos. Né? Mas eles acabaram presos, levados para a delegacia regional. Na manhã de hoje, 2 deles seguiram para o DML e logo em seguida foram para o presídio capixaba. Já os 2 adolescentes, né, depois de passar ali, serem autuados, né, por infração, eles acabaram sendo levados para uma unidade de ressocialização. Bruno e George. Pois é, que perigo, com facão na rua, né? Reação rápida da polícia também, Muito. Vamos alertar, né? É isso aí. Agora, Vanusa, você continua aqui com a gente trazendo mais um caso de agressão, né, minha amiga? Dessa vez o alvo foi um venezuelano, ele estava cometendo furtos na Praia do Canto. A gente está agora até vendo imagens dele no DML, né, Vanusa? Exatamente, exatamente. Esse rapaz aí é de nacionalidade venezuelana. Ontem ele acabou aí junto com um comparsa rendendo uma jovem que estava a caminho do trabalho ali na Praia do Canto. Ela estava às margens da Reta da Penha quando acabou sendo rendida por esses 2 rapazes. Só que eles se deram super mal porque ela gritou, pediu ajuda, recebeu ajuda da população e inclusive também de um policial que estava à paisana, estava de folga. Hoje de manhã a gente foi atrás dessa história. Vocês de casa acompanham a reportagem agora. A mulher estava a caminho do trabalho por volta das 6 horas da manhã.
quando ela andava nessa calçada na Praia do Canto, acabou rendida por 2 assaltantes. Ela foi ameaçada e obrigada a entregar o celular. Depois de roubar o celular da mulher, os 2 assaltantes saíram correndo aqui, atravessaram a Avenida Reta da Penha em direção ao bairro Santa Lúcia. Nesse momento, a vítima começou a gritar, pedindo socorro. Gritava que tinha sido assaltada. Um policial que estava de folga parou aqui para ajudar. Enquanto isso, do outro lado ali da avenida, pessoas que passavam conseguiram segurar os 2 suspeitos. Algumas dessas pessoas chegaram a agredir os criminosos. O policial, vendo toda a situação, atravessou, mas quando ele chegou lá, essas pessoas que haviam agredido os suspeitos já haviam saído de lá. Então, os 2 criminosos receberam ordem de prisão desse militar que estava de folga. Diogo Bonfim Maia, de 35 anos, e o venezuelano Flávio Rodrigues Almeida foram presos pela Polícia Militar. Com eles, os policiais encontraram o celular que havia sido levado da jovem. Durante a prisão, o venezuelano ameaçou de morte a vítima. Por esse motivo, acabou autuado por roubo e ameaça. Já Diogo vai responder por assalto. Na manhã de hoje, os 2 suspeitos não quiseram comentar o crime. Após exame no Departamento Médico Legal, eles foram levados para o Centro de Triagem de Viana. Pois é, se não bastasse aí, né, trazer todo esse trauma para essa moça, aí logo de manhã indo trabalhar, ainda faz ameaça. Mas vai ter muito tempo para pensar na cadeia agora, né, Bruna, Maria e George? Estavam tranquilos ali, aparentemente, no DML, dando tchauzinho, né? E a gente espera que isso aconteça efetivamente, né, Vanusa? Obrigado aí pelas informações. E olha, a polícia investiga o assassinato de um homem ontem em Vila Velha. A vítima, que não teve nome divulgado, foi baleada dentro do carro em uma rua do bairro Santa Rita. Foram mais de 5 tiros. Mesmo ferido, o homem correu para um beco da região, mas acabou caindo morto. O autor do crime ainda não foi localizado pela polícia. E denúncias, claro, podem ser feitas pelo 181. Um jovem de 21 anos foi esfaqueado depois de uma briga que começou no bar e terminou do lado de fora. Foi em Viana. Foi nessa rua, a Rio de Janeiro, a principal do bairro Vale do Sol, em Viana, que a confusão começou. Foi dentro deste bar. Por volta da meia-noite, 2 homens discutiram. Testemunhas contaram que foi por causa de mulher, mas a briga aqui ficou só na troca de ofensas. O bar fechou e os 2 homens foram embora. Porém, a confusão não terminaria por aqui. Pois é, depois dessa discussão que aconteceu por volta da meia-noite, o agressor foi embora. Mas no meio do caminho acabou batendo o carro. E aí resolveu voltar para a rua por uma segunda vez. Queria encontrar a vítima. Só que não encontrou, não. Foi embora e retornou por uma terceira vez aí às 4 horas da madrugada e conseguiu encontrar a vítima que estava aqui na rua. Só que a vítima achou que a discussão continuaria por causa da namorada, tentou apaziguar, tirar tudo por menos. Mas o problema é que o agressor já não queria saber disso, não. Na verdade, queria que a vítima pagasse parte do prejuízo do acidente que ele teve com o carro quando ele saiu daqui pela primeira vez. A vítima, é claro, disse não. Aí acabou sendo esfaqueado várias vezes. O jovem de 21 anos levou 4 facadas nas costas e uma no ombro. Foi socorrido por um conhecido até o PA de Arlindo Vilasque e depois transferido para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O agressor ainda não foi localizado. Além do prejuízo do carro, ainda terá que se explicar na justiça sobre a agressão ao colega. Olha, o caso segue sob investigação e até o momento nenhum suspeito foi detido. Gente, e a confusão que envolveu um casal e uma motorista de Uber em Vitória? Olha só essas imagens, pessoal. Tá repercutindo até agora. Vamos chamar a Suzy Faria. Ô Suzy, os passageiros que estavam nesse carro de aplicativo, eles estavam embriagados? O que aconteceu depois disso? George e Bruna, de acordo com o boletim de ocorrência, os 2 já teriam saído da Praia do Canto, onde a corrida começou, embriagados e discutindo bastante. No meio do caminho, como já se sabe, eles pediram ao motorista para parar para poder comprar mais bebida. Ao voltarem para o carro, de acordo com o relato da própria motorista de aplicativo, eles estavam ainda mais nervosos e brigando muito mais. No meio da corrida, um deles acabou vomitando dentro do carro.
A motorista, já não aguentando toda essa situação, resolveu parar a corrida e mandar que eles descessem. Foi aí que a confusão ganhou agora uma nova dimensão. Ao invés dos dois brigarem entre si, passaram a brigar com a motorista do aplicativo, a danificar algumas partes do carro e, no momento em que ela pedia para que os dois saíssem do veículo, ainda tiraram da mão dela as chaves do carro. Aí a confusão foi generalizada, as pessoas entraram para impedir que a motorista de aplicativo continuasse sendo agredida por esses dois. Bem, resumo da história, como vocês estão vendo aí, toda a confusão que foi gravada nesse ponto em que eles pararam. A polícia foi chamada, todo mundo foi levado para a delegacia. Em uma nota enviada pela assessoria da Polícia Civil, disse que o jovem, porque eram dois jovens de 39 e 29 anos de idade, que o de 29, que estava muito alterado, embriagado, que era o que teria vomitado dentro do carro aí da motorista de aplicativo, acabou sendo autuado, teve que assinar um termo circunstanciado que o obriga a comparecer sempre em juízo e foi liberado. Olha só a confusão que deu com essa pessoa aí, com essa motorista de aplicativo que estava trabalhando e que teve que gastar o tempo dela, ao invés de ganhar dinheiro, na delegacia, se explicando para o delegado por conta dessa confusão toda que aconteceu com os passageiros. George, Bruna. Ô, gente, a gente está vendo aí essa imagem mesmo. Olha esse essa segundo rapaz aí estava tão alterado que não conseguia nem ficar em pé. Não, e por várias vezes ele caiu ali perto do meio-fio. Pois é, você imagina uma mulher dirigindo um Uber. Ter que lidar com uma situação dessa. De situação e extremamente alterados, o outro realmente com muita raiva, falando muito alto ali perto dela. Porque, como a Suzy falou, a pessoa está na noite trabalhando para ganhar dinheiro, levar o sustento para casa e ter que lidar com esses marmanjos aí folgados. Mas tá aí, foi para a delegacia e teve que responder pelo que ele fez, que sirva de lição. Né? E não é só o fato deles terem vomitado lá, não. Antes, ela relata também na ocorrência que eles estavam brigando dentro do carro. Absurdo. Você não sabe o que pode acontecer, né? Vai que ataca a motorista dentro do carro. Corretíssima, né? Terminou a corrida, deixa eles no meio do caminho e eles que se virem. Absurdo. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga, valeu. Agora a gente fala de uma mistura de saudade e revolta. É o caso Amanda. A jovem morreu num acidente de trânsito em Vila Velha há quase 2 anos. O condutor do carro que atropelou a jovem foi preso embriagado. A família quer que ele seja condenado à pena máxima. São 2 anos de saudade. Amanda Marques Pinto teria feito 22 anos no dia 4 de abril. Teria, se não tivesse virado estatística em mais um caso de imprudência no trânsito. Renata, mãe de Amanda, ainda guarda na memória o último contato com a filha. Foi as palavras que ela me gritou, né? Que me amava. E eu só gritei que eu também amava a minha filha. Com a ausência da filha, restaram fotos, cartas e a dor de uma mãe que parece não ter fim. Sufocante, né? Tristeza. Tratamento, remédios para tentar sobreviver, né? É umas coisas que não tem remédio, não tem médico que cure isso. É só Deus e o tempo. O sonho da jovem de se tornar uma fisioterapeuta foi interrompido aos 20 anos. Na noite de 17 de abril de 2021, Amanda e o noivo estavam a caminho de casa quando um carro atingiu a moto do casal. O acidente aconteceu na rodovia Darli Santos, em Vila Velha. O inquérito entregue à Justiça aponta que o motorista, Wagner Nunes, estava bêbado. Ele também estava a mais de 130 km por hora em uma via onde o limite é 60, de acordo com um laudo da Polícia Civil. Amanda morreu no local e o noivo ficou 10 dias hospitalizado, mas sobreviveu. A família de Amanda aguarda até hoje que o motorista responsável pelo crime vá a julgamento. Ele está preso desde então e o júri chegou a ser anunciado no ano passado. Mas a defesa recorreu e tenta evitar que o motorista responda pelo crime de homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. A defesa ela tenta desconstituir essa questão do dolo eventual, alegando que ele não agiu com desprezo, mas há totalmente prova ao contrário disso. Ele, em altíssima velocidade, mais do que o dobro, conforme a perícia analisou, mais do que o dobro permitido pelo local, ele sofreu esse acidente e tentou fugir do local. Não bastasse isso, ele foi detido, chamou
policiais que conheciam a mãe dele, né? Alguns policiais falam que ele não estava alcoolizado, mas um bombeiro militar que passou no local falou que claramente ele estava assim embriagado, arrogante, mostrou total desprezo pela vida. Ele só importava ele ali sair do local e se eximir das responsabilidades. Com isso, para ele, tanto faz como tanto fez. O advogado da família da vítima sustenta que o motorista agiu com indiferença. Se a Amanda tivesse uma chance, 1% de chance de se salvar com o socorro que ele providenciaria, né? Ou que tentasse ele mesmo socorrer. E não foi isso que aconteceu. O dolo eventual no caso do Wagner está claríssimo. Tá? Ele foi pronunciado no ano passado, a júri, mas a defesa entrou com um recurso próprio para tentar desconstituir esse dolo eventual e que ele responda por crime de trânsito. Nós sustentamos que não, e as decisões dos tribunais superiores em casos como esse é de manter sim o júri. Enquanto aguarda a justiça definitiva, Renata tenta encontrar forças em seu outro filho, o Cauã, de 5 anos. Ele é autista e precisa ainda mais do suporte que a mãe tenta oferecer todos os dias. Uma luta difícil. Você manter forte, ter que matar um leão todos os dias, é difícil. Você tentar passar uma coisa que você não é mais, que você é destruída por dentro, é difícil. Pois é, ainda não há previsão de um novo julgamento. A Justiça ainda está julgando o recurso da defesa. Nós não conseguimos contato com a defesa do motorista. E olha, pessoal, começaram a ser entregues hoje os cartões para quem cuida de pessoas com deficiência. É um serviço que dá direito a atendimento prioritário na Serra. Vamos entender melhor como esse cartão vai funcionar com a nossa repórter Tainara Nascimento, que está de volta aqui. É com você, minha amiga. Ei, Bruna, um serviço importante e uma excelente notícia para quem precisa, né? Para o pessoal de casa entender como que vai funcionar. Atualmente, a Serra já segue o que diz a lei. Quem é gestante ou acima de 60 anos já tem prioridades. Mas a partir de hoje, quem tiver esse cartão que está aqui na mesa, ó, vai ter direito a entrar na fila de prioritária, né? Que é o quê? A secretária Lília já está aqui do meu lado, ela vai explicar melhor quem vai ter direito a partir de hoje. Lília, explica pra gente essa novidade aí que a Serra está lançando hoje à tarde, às 3 horas. Boa tarde, né? Boa tarde, Georgia, boa tarde, Bruna e boa tarde, Tainara. O cartão, ele é um benefício hoje, é uma medida prioritária aqui do município de Serra, porque a partir de hoje, de posse desse cartão, cuidadoras de pessoas com deficiência vão ter direito a entrar nas filas de prioridades para poder se servir do serviço que está sendo fornecido naquele estabelecimento. Agora, você estava explicando também, secretária, que é tão importante porque às vezes o cuidador precisa sair rápido e voltar rápido para casa. E por isso que entra esse cartão aí que vai dar esse benefício. Agora, como que faz? Quem está em casa assistindo, mora aqui na Serra, como é que faz para ter direito a esse cartão? Então, o município de Serra hoje, 8% da sua população, cerca de quase 9 mil pessoas, né, são hoje beneficiárias para poder adquirir esse cartão. Na Secretaria de Direitos Humanos, de 8 até as 17 horas, eu acho que o número vai estar aqui na tela, né, vai estar aparecendo, então você pode entrar em contato com esse telefone e lá uma profissional vai estar te atendendo para que você possa saber quais são os documentos necessários para que você possa estar adquirindo esse cartão. E o evento, quem já solicitou, quem já fez o formulário, já preencheu, pega hoje, aqui, onde, o que precisa trazer para pegar o cartão? Esse aqui é o primeiro lote, que foi o lote que foi o grande mutirão, né, que nós fizemos no sábado, há cerca de um mês. E a partir daqui 15 dias, os demais que fizeram após esse mutirão já podem estar procurando a Secretaria, né, de Direitos Humanos para estar pegando esse cartão. Tá, joia. Vamos então repetir o número para o pessoal de casa, que é o número 981820968. É só ligar, fazer o agendamento e quem está precisando aí, quem não sabe, tem esse benefício que a Serra está lançando hoje. Bruna, George. Valeu, Tainara. Obrigado pelas informações. Ótimo benefício, né? Informação importantíssima. Por falar em Serra, gente, atenção casais serranos, aqueles que sonham com o tão esperado Dia do Sim.
Começam hoje as inscrições para o casamento comunitário promovido pela Prefeitura da Serra. 500 casais vão poder participar da cerimônia, que será realizada no dia 27 de maio. Para participar, é preciso morar na Serra, ter mais de 18 anos, renda de até 3 salários mínimos por casal. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de abril, pelo site benefícios.serra.es.gov.br. Rodou a vinheta, a gente atualiza agora sobre as oportunidades de emprego. Cine da Serra tem 522 vagas, viu? Eletricista, mecânico, soldador, auxiliar de logística, ajudante de cozinha e muito mais. Dá uma entrada lá no site para você ver os detalhes, de repente alguma vaga se encaixa aí no que você pode fazer. maisemprego.serra.es.gov.br e boa sorte! Olha, gente, a semana já começou com muitas fake news, né? Segunda-feira ontem, né? Informações sobre ataques rolando nos grupos de WhatsApp e, claro, levando medo para todo mundo. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente faz para identificar, então, uma notícia falsa? O que fazer, né? Antes de sair passando aí pela frente e gerando mais problema? Nosso especialista em segurança digital, Eduardo Pinheiro, já está por aqui. Boa tarde para você, Eduardo. Vamos orientar quem está em casa, porque muitas vezes fica difícil, né, identificar fake news. As montagens estão cada vez mais realistas, né? Então tem que ficar um alerta para quem está em casa, né? Perfeito, Bruna. Então, infelizmente, né, nesse momento, acaba que os criminosos e também pessoas mal intencionadas, muitas vezes até adolescentes, acabam aproveitando esses momentos, esses fatos de grande repercussão no país para gerar fake news. Isso aí para provocar histeria, medo e muito terror. Mas é possível identificar essas fake news. Vamos ver, nós preparamos aqui, né, alguns itens. Vamos para o próximo slide. A gente vai ver aqui que é possível estar identificando essas fake news. Primeiro, sempre duvidar de notícias que causem alarme, porque é justamente o objetivo desses criminosos causar pânico, muitas vezes até não ter uma aula. Já está rodando aí no Brasil inteiro um dia 20 de abril, agora que vai ter um ataque nas escolas. E antecede um feriado, né? Dia 21 é feriado, então, quer dizer, pode estar relacionado com isso. É criado num ambiente muitas vezes escolar. Aqui no Espírito Santo já foram identificados adolescentes criando essas fake news, inclusive as autoridades estão bem atentas, tanto a autoridade da segurança pública quanto da educação estão atentos a todos esses fatos. Outra dica importante: desconfiar de fontes sem credibilidade. Se você está recebendo de um amigo, de uma amiga, de uma mãe, primeiro analise essa fonte, tá? É preciso tratar isso com muita sabedoria e discernimento. Sabedoria para você buscar identificar essa fake news e discernimento para você saber para quem você vai enviar. O ideal é enviar para um diretor, para uma diretora, que eles vão tomar as providências cabíveis. É claro que não se deve nunca subestimar essas ameaças, né? E as escolas estão cada vez mais preparadas para lidar com essas situações. Mais uma dica: buscar confirmar as notícias por canais idôneos. Busca uma pessoa mais esclarecida, busca um diretor, busca uma pessoa, talvez até da segurança pública, para você certificar de que isso aí não se trata, essa mensagem não se trata de uma fake news. E, por fim, desligar aquele botãozinho que nós temos no nosso cérebro de compartilhamento automático. As pessoas não filtram, as pessoas vão recebendo as mensagens e vão passando adiante. Esse é o pior, né? Isso é o pior. Adiante, vai, né? Só multiplicando o pânico e o medo, né? E esses comportamentos, Bruna e Jorge, é passivo de punição. Tá? Na nossa legislação, na Lei de Contravenção Penal, isso é tipificado. A gente vai ver no próximo slide, lá no artigo 41 da Lei de Contravenção Penal, né? Olha só: provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Prisão simples de 15 a 6 meses. Infelizmente, essa lei é de 1943, ela está ultrapassada. Você vê aí que a punição é muito branda. Geralmente, isso aí não vai dar uma prisão, o cara vai pagar uma pena alternativa. Então, a nossa legislação também precisa ser adequada aos tempos atuais, aos tempos de internet. Os adolescentes também têm punição. E essa punição é prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei de 1990, a gente vai ver no próximo slide. Aí o artigo 112, atenção pai, mãe, converse com seu filho sobre isso, que tem punição para eles também. Está aí no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as punições. São 6 punições, né, são chamadas medidas socioeducativas, que são aplicadas em adolescentes que praticam esses atos infracionais. Então é preciso todos estar atentos. As famílias também
precisam dar a sua parcela de contribuição. E o pai tem que ter punição mesmo, né? Não pode ficar impune. Sim, o pai pode ser responsabilizado também? O pai pode ser responsabilizado civilmente, né? Ter que indenizar uma escola, de repente a escola teve algum tipo de dano material, teve que investir em segurança para estar garantida a segurança dos alunos. Isso é muito importante. Perfeito, Eduardo. Assunto extremamente importante e atual para todo mundo que está em casa. Agora, principalmente, não repassar. Como o Eduardo falou, se desconfiou que pode ser verdade, passa para alguém que, de repente, né, vai ter ali a segurança de tomar realmente uma atitude correta, não espalhar por aí, né? Perfeito. Não devemos subestimar essas ameaças, mas devemos tratar com racionalidade. Não deixar a emoção tomar conta. Muito obrigada, Eduardo Pinheiro, sempre trazendo dicas importantíssimas e valiosas pra gente. Até semana que vem, né? Até a próxima, Eduardo. Obrigado. Valeu. Olha só, essa notícia agora é para quem não abre mão de fazer aquela fezinha. Ai, meu Deus. Meu amigo George vai ficar aqui mais cara é isso? um deles. Prepara o bolso. Oh, meu Pode pai. preparar o bolso, tá? É porque, gente, os valores das apostas nas loterias vão aumentar. Que isso. Viu? E deu ruim. Ao todo, 6 modalidades vão sofrer reajustes de 50 centavos. George, Pois é, mas é difícil ficar rico, né? centavos. Já tá difícil. Pois é, se você jogar aí em várias modalidades diferentes, 50 centavos indo, vai ficando caro, né? Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Lotomania estão aí nessa lista do aumento. Para esses jogos, o aumento passa a valer no dia 30 desse mês. Já vai se programando. Segundo a Caixa, o reajuste vai ser feito, né? Para recuperar o valor monetário das apostas. A atualização tem como base a inflação. Tudo aumenta com a inflação, mas o salário que é bom, né? Aumenta nada. Pelo amor Ixi, de Deus. Maria. Olha, gente, vamos falar de Festa da Penha? Bora. Hoje é o 3º dia do Oitavário, tem missa logo mais às 4 da tarde e a programação se estende até a noite. Quem tá lá é a Júlia, que está lá. Cadê a Júlia? Olha Júlia, lá. você tá aí de novo. Como é que tá a situação aí? Tá chovendo aí? Não, né? Tô aqui, George, novamente. Não tá chovendo, não. O tempo tá firme, tá com um mormaço aqui, fazendo um calorzinho. O vento quase não tá dando para refrescar, viu? Que tá calor. Mas o tempo segue firme, né? Que é uma boa notícia para quem vai vir acompanhar aqui a programação da tarde. Hoje pela manhã, nesse 3º dia de Oitavário, já teve missa na Capela do Convento em 3 horários. Mas a missa retorna agora às 4 aqui no Campinho e tem programação para o resto da noite aí, como você já falou, né, George? Vamos saber então tudo que vai ter nesse 3º dia de Oitavário? Vou conversar aqui novamente com o Frei Gustavo. Boa tarde, Frei. Fala pra gente, hoje a temática é voltada para um público específico, né, para os casais. Conta um pouquinho aí do tema desse 3º dia. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a você, telespectador. Tema nacional. Cada dia abordando uma vocação. Hoje é o dia de falarmos sobre a vocação ao matrimônio. Por isso, um dia especialmente voltado aos casais. Nós vamos ter a liturgia sobre os cuidados da área pastoral Cariacica Viana e à noite teremos um momento de bênção aos casais às 19h30 dentro da nossa programação noturna com a presença do Dunga e também do padre Renato Cristo, um momento de espiritualidade, de música, devoção e também ocasião de apreciar a bela vista noturna de Vitória e Vila Velha aqui do nosso Convento da Penha. Com certeza, essa é a programação noturna, mas agora às 2 horas já retorna, né? O que vai ter aqui no Campinho? Às 14 horas, o programa Salve Mãe das Alegrias, transmitido pelas redes do convento. Em seguida, o 3º dia do Oitavário, um momento devocional, também dirigido pelos frades. E na sequência, a missa. Chama atenção o número de famílias e crianças que têm frequentado o convento nesses dias e o clima de amizade, de respeito, de carinho e de alegria que tem sido a tônica desses dias aqui. Por isso, quem deseja vir subir ao convento, venha que vai encontrar tudo isso aqui. Alegria, paz, confraternização, entusiasmo e as bênçãos de Nossa Senhora da Penha. Tá certo, Frei. Muito obrigada novamente pela entrevista, viu? Feito o convite, então, novamente, para esse 3º dia. Mas, olha, ontem foi o 2º dia de Oitavário e o repórter Matheus Souza acompanhou o coral da Catedral e a gente vai ver agora na reportagem. A Penha é voluntária há mais de 10 anos no convento.
A história dela com Nossa Senhora começou antes mesmo que a própria Penha tivesse nascido. Maria da Penha, né, foi a minha mãe que escolheu e ela teve assim uma experiência boa com Nossa Senhora, isso ela conta, né? E o que me motiva há mais de 10 anos de estar servindo é a alegria de poder, junto com o povo, mostrar, né, a importância de Nossa Senhora, não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que vêm aqui. Ela também acumula histórias e promessas feitas à Mãe de Cristo. E nesta festa da Penha, ela admite que está ansiosa para a Romaria das Mulheres, que acontece no próximo domingo. Eu estudei, eu fiz teologia, tudo isso para que o que eu aprendi a partir da intercessão de Nossa Senhora e a partir da palavra de Deus, que eu possa realmente estar caminhando aí com todo esse povo de Deus. E agradeço hoje por me chamar Maria da Penha. É uma alegria muito grande ser Maria da Penha. Pelo segundo dia seguido, a paz proporcionada pelas árvores e a exuberância paisagística do Convento da Penha serviu de palco para um espetáculo de fé. A comunidade católica festejou mais um dia de oitavário, a oportunidade para que muita gente se renovasse espiritualmente e proclamasse a sua fé a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. E o que traz todo esse povo aqui, muitos de nós, temos muitas graças a agradecer pelo intermédio de Nossa Senhora. Eu, por exemplo, comecei a vir na festa da Penha, com 12 anos, que minha mãe me trazia, e ainda era aqui em cima no convento, lá em cima na capela. Então tinha aqueles confessionários franciscanos, sempre foi essa beleza, essa alegria. E devido à demanda veio aqui para o Campinho. E todos nós que estamos aqui, nós temos algo no nosso coração, uma prece, um louvor, um agradecimento e viver essa comunhão, essa fraternidade das alegrias de Nossa Senhora. Além de termos aumentado a nossa fé, alimentado a nossa fé com a ressurreição de Jesus, agora junto com a mãe, que nós temos essa alegria de ter recebido Maria como nossa mãe aos pés da cruz, quando Jesus entregou a ela, a nós, né? Eis o seu filho, eis a sua mãe. Nós alegramos então com a Virgem Maria pela ressurreição do seu filho. O segundo dia do oitavário abordou o tema Chamados à Vida, o que buscou levar os fiéis a uma reflexão sobre a primeira convocação, a própria vida. A Festa da Penha tem ainda mais 7 dias pela frente e um dos grandes destaques do evento é a programação cultural noturna do Convento da Penha. Vamos ter apresentação de coral, orquestra, noites e momentos intensos de oração envolvendo casais, famílias, os próprios adolescentes, música de qualidade e tudo gratuito. Então, lembrando aí que essa festa, que é a maior festa religiosa do estado, vai até o dia 17, hoje às 4, missa aqui no Campinho, e o resto da programação você confere aí nas redes sociais da Festa da Penha. Volto com vocês no estúdio. Combinado, Júlia, obrigada aí pelas informações. Algumas pessoas ali aos poucos chegando, mas é porque é um pouquinho mais tarde, às 3 horas começa aí a programação da tarde, nesse terceiro dia de oitavário. Movimentação grande, expectativa também ali na Festa da Penha. Festa linda, né? Linda demais. Valeu, Júlia, brigadão. Pausa rápida no TN1, na volta você vai ver que está preso o homem que se passava por falso policial na Serra. Não sai daí não, a gente já volta. Estamos de volta agora, 12h56. Um falso policial foi preso na Serra. O homem de 47 anos foi abordado quando passava pela BR-101. Com ele foram apreendidos documentos falsos, munição e uma pistola. Como ele tinha arma na cintura, ele foi questionado pelos policiais rodoviários e alegou ser investigador da Polícia Civil Capixaba. Mas ao pesquisar no sistema, logo descobriram que toda a documentação era falsificada, todo errado, hein? Os agentes também constataram que o carro que ele dirigia era roubado. O homem foi encaminhado à Polícia Federal em Vila Velha. 12h57. Júlia Cássia continua no Convento da Penha. Já vamos chamar ela de volta fazendo a seguinte pergunta. Júlia já deu uma palhinha, já adiantou, disse que tá um calorão por lá, né, Júlia? E a gente quer saber como é que fica o tempo. O calor é esse abafamento, minha amiga, porque a gente está vendo aí atrás de você que tem muitas nuvens, né, nessa paisagem linda. É com você, Júlia.
Ei, Bruna, vamos aproveitar novamente então essa vista privilegiada que a gente tem aqui de cima do convento para dizer que o tempo segue instável sim, viu? A mesma coisa de ontem, né? Essa é a previsão aí durante a semana. Pode chover no fim do dia e ficar esse mormaço aí com o ventinho leve que não refresca muito, né? Mas essa é a previsão, a máxima de hoje é 28 graus, mínima 21. Então, assim, é aquela coisa, né? Ficar com óculos de sol e guarda-chuva dentro da bolsa, porque hoje o tempo está variando bastante e tem que estar preparado. Né, gente? Volto com vocês. Combinado, Júlia. Então é isso aí. A gente está vendo as imagens ao vivo, como a Júlia falou. O tempo está duvidoso. Muitas bota nuvens. o guarda-chuva, bota a sombrinha, bota o óculos de sol, que aí você não passa aperto. Principalmente para quem vai agora à tarde lá para o convento. É isso aí, pro Itavário. Júlia, obrigada pelas informações, minha amiga. Bom trabalho aí para você. Agora, meio-dia, 58 minutos, está na hora de encerrar. Tá, tchau. Beijo, gente. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã.